chamar aqui o seu esposo, o irmão Renan, para que a gente possa conversar sobre o que Deus fez na vida desse casal, principalmente na vida da nossa irmã Natália. Pode sentar aqui mais perto aqui, Natália? Isso, Renan. Eu botei essa cadeira aqui, irmãos, porque ficar o tempo todo em pé, né, aqui é complicado, principalmente no caso dela, né? Está grávida e ficar em pé já começa a ficar difícil. Amados, tem coisas que a gente não imagina o que é passar por aquilo ali, a não ser quem passa, a não ser quem vive, né, o drama, quem vive a situação. A irmã Natália, desde jovenzinha, adolescente, né, começou a lutar contra um câncer, que se manifestou na sua vida quando você tinha quantos anos, irmã? Deixa eu pegar o microfone aqui. Som, alô, som, dá mais som aqui, querido. Está baixo, som, está baixo, som, alô, está ligado. Som, 1, 2, 3, opa, agora veio tudo, né, som, pode baixar, querido, pode baixar, e dá retorno aqui, e abaixa o PA, som, 2, 3, alô. Eu apresentei o primeiro câncer aos 14 anos. Eu, do nada, comecei a apresentar uma febre, que é o que os médicos chamam de febre vespertina, que seriam todos os dias, por volta do mesmo horário, no finalzinho da tarde. E aí, por ter uma tia na área da saúde, minha mãe também trabalha na área da saúde, eles começaram a ficar preocupados, porque isso é muito característico de tuberculose. E aí começaram a investigar na certeza de que eu estava começando a apresentar sinais de tuberculose. E aí, na verdade, a gente precisou investigar um pouco mais, porque os exames para a tuberculose deram negativos. E aí, um abençoado amigo da minha mãe deu a ela a ideia de fazer uma tomografia, e aí a gente descobriu que eu tinha e ainda tenho, uma massa colada ao meu coração, e dessa massa surgiu o linfoma, que foi o primeiro câncer descoberto em mim aos 14, e ele ainda apareceu com nódulos em mais 4 regiões do corpo. Esse câncer é característico, você me disse, de gente jovem, né? Eu tratei no Instituto Nacional do Câncer, no Rio, e tratei na área da pediatria, apesar de já ser bem grande, aos 14, mas ainda assim é tratado porque é um câncer característico de juventude, né? Na transição de adolescente para jovem. Uhum. E aí, como é que foi o tratamento? Como é que você venceu essa primeira etapa aí? O tratamento foi tudo muito rápido. A gente começou nas consultas, eu fiz algumas biópsias, coloquei um implante para poder iniciar a quimioterapia, e eu fiz 1 ano de quimioterapia e mais 45 sessões de radioterapia. Então, eu fazia manutenção do catéter durante a semana, final de semana eu passava o sábado inteiro arriada na quimioterapia, e eu ficava arriada até aproximadamente a terça-feira, era deitada na cama, banho tinha que ser alguém me carregando, porque eu não conseguia levantar, às vezes eu fazia as minhas necessidades na cama, porque eu não conseguia me levantar, e aí foi 1 ano assim. 1 ano de tratamento? 1 ano. 45 sessões de radioterapia, no final da quimioterapia. E no final da quimioterapia. E aí, né, no final desse tratamento, você foi aconselhada a fazer um exame em São Paulo, né? Caro, complicado, só tinha lá, né? No final do protocolo inicial do tratamento, a médica hematologista chamou a minha mãe, que na época ela respondia por mim, e aí avisou: ó, mãe, até agora o câncer não evoluiu, ele não retrocedeu. Isso quer dizer que a gente tratou, mas não teve um efeito esperado. A gente vai mandar a Natália para o São Paulo para fazer um exame chamado PET-scan, que naquela época só existia no Sírio-Libanês. E você precisa custear todo esse trajeto, e dependendo do que venha como resultado do PET-scan, você vai retornar com ela para a gente, porque a última solução, e a única que a gente pode recorrer agora, é levar a Natália ao coma,
e fazer ela passar por uma sessão de quimioterapia, além de todas as que ela já fez. Mas, assim como é esperado, tem uma porcentagem de chance disso funcionar, a força desse tipo de tratamento, que é uma vez só, pode também matá-la. Ela pode não resistir. E aí a gente foi na fé do que o exame diria, fomos a São Paulo e retornamos de São Paulo, esperando chegar, na época, por fax ainda, o resultado do PET scan. E aí deu o que o resultado? Quando o resultado retornou, veio via fax, nós fomos chamados, a minha mãe e eu, ao INCA, porque algo de estranho tinha acontecido, porque não detectaram doença no exame. Ela não existia mais? Não, existia a massa. A massa estava lá, mas não tinha doença? A massa ainda existe, até hoje, eu estou com 31 anos e ela ainda existe, mas ninguém entendia por que do exame, porque não foi achado doença. Só que, aí tudo bem, você não teria que ser submetido àquela situação, daquele tratamento complicado que poderia gerar até a tua morte. Sim. Né? Aí você foi viver a tua vida normal, né? Isso já estava com 16 anos, né, de idade e tal. Quase 17. Quase 17, você foi tocar a sua vida. Fiquei fazendo acompanhamento, como não deixei de cumprir as ordens médicas, de 6 em 6 meses, de ano em ano, e assim vai prolongando o período em que a gente tem que retornar, mas voltei a fazer as consultas normalmente, periódicas, como mandava mesmo o protocolo, mas com 10 anos do início do tratamento, eu ganhei alta definitiva, porque realmente não havia retornado câncer nenhum. Já na época do PET scan e no protocolo dos 10 anos seguidos, eu ganhei alta definitiva. Eu estava curada, mesmo sem explicação, eu estava curada. Só que depois, aos 28 anos, você teve uma nova situação de câncer diferente da primeira, né? Aos 28 anos, eu descobri uma afta na língua. Para mim, era uma afta, era algo muito parecido com a afta. E aí, pelo péssimo costume... Seria bom apagar as luzes do centro aqui, não os refletores, as luzes aqui do teto, para melhorar a qualidade do... Lá no quadro, lá, por favor, o obreiro apagar as luzes aqui do teto. Ou alguém ajudar lá o irmão, para melhorar aqui a qualidade da imagem. Se o irmão não sabe, eu peço que alguém ajude o irmão lá para apagar, por favor. Isso. Apaga mais essa aqui agora, do teto. Isso. Agora está dando para ver uma imagem melhor. Então, ela apareceu uma áfida, né? E estava aquela coisa por baixo da língua. Era um pontinho abaixo da língua. Uhum. E aí, aquele mau hábito que a gente tem de sair cuidando em casa, eu tomei várias... Tudo que falavam que passava afta, eu botava na boca. E a afta foi surgindo mais uma. Aí é o resultado de 4 pontinhos ao longo de 9 meses. Da minha mãe, eu comecei a procurar médicos, porque 4 meses, 5 meses, a afta não sumia, nem diminuía, muito pelo contrário, ela aumentava. E aí eu procurei médicos como gastro, para poder saber se era alguma coisa estomacal. Fui rejeitada porque não era nada. E aí procurei um bucomaxilo, e aí ele também não conseguia resolver, e ninguém sabia o que era. Até que uma irmã daqui da igreja, um anjo que levantou na minha vida, Manu, ela me indicou uma cirurgiã dentista que teve a coragem e o cuidado de acreditar que isso era alguma coisa muito séria, porque ninguém ficava com uma afta 9 meses e piorando. Uhum. Eu cheguei nessa médica sem conseguir caber a minha boca dentro da língua, e aí ela fez uma biópsia. E aí, no resultado da biópsia, era onde estava a foto de que era daquele tamanho, e veio o diagnóstico de que era novamente um câncer. Novamente um câncer, só que agora na língua. Na língua. E como é que foi o tratamento dessa vez? Dessa vez, a gente teve que correr, porque ele era muito invasivo. Os próprios médicos no INCA, quando eu retornei para abrir um novo prontuário, eles não acreditavam que podia ser um câncer tão evoluído, sem nenhuma metástase. Deus foi maravilhoso e não deixou ele sair do espaço dele, não tomou mais órgão nenhum. E eu cheguei no INCA, imediatamente começamos a fazer alguns exames, e aí fui submetida a um momento cirúrgico com 2 cirurgias. Eu retirei uma parte da língua e fiz um esvaziamento de toda a corrente linfática do pescoço.
Ou seja, você tirou as duas tireoides, né? Tireoide. Todos os linfonodos, né, do pescoço, ele porque a preocupação do médico era que aquilo passasse imediatamente para... Porque a primeira área afetada após a língua seria, a minha era na pontinha da língua, seria tomar toda a língua e pegar a corrente linfática e espalharia pelo corpo. Então, a gente retirou o tumor, foi uma grande parte, uma grande porção de língua, e aí esvaziamos todo o pescoço para que não houvesse chance dele espalhar pelo resto do corpo. O primeiro milagre foi que eles achavam que você não ia ter condição de falar mais, né? Quando eu fui levada à consulta de pré-operatório, eles me falaram, olha, Natália, existem alguns riscos. Um deles é você precisar fazer a traqueostomia, que é aquele buraquinho no pescoço para que você possa respirar por ali. Um outro risco muito maior é que você fique fanha. E há também um risco, uma possibilidade um pouco menor, estar fanha era certo, já era dado como definitivo, porque você vai tirar um pedaço da língua, você não vai ter toda a mobilidade que uma pessoa com uma língua completa precisa para formar a dicção. E aí eu fui explicada de tudo isso e já saí do centro cirúrgico gritando. E aí você saiu e tal, mas teve uma segunda situação ainda na língua. 4 meses depois, eu já em casa, a gente estava dando já como eu ficaria só fazendo aquele acompanhamento de sempre, estava a princípio tudo resolvido. Eu, numa consulta de rotina, descobri uma afta. O médico, na verdade, descobriu, porque eu não tinha ainda retornado com total sensibilidade da língua, então eu não tinha como senti-la. O médico percebeu um novo pontinho branco na língua e era novamente mais um tumor. Que já foi mostrado ali, uma foto anterior, né? Um pontinho do lado da língua, ali, ó. Um mês depois ele já estava. O médico diz, olha, tem outro negócio aqui. Aí o médico me avisou, voltamos a fazer exames, fiz uma nova biópsia e novamente era mais um tumor. E mais uma cirurgia. E aí mais um pedaço de língua grande retirado. E você continuou falando. Glória a Deus. Amém. Irmão, mas a parte mais difícil, você pode estar pensando, meu Deus, que luta essa irmã passou, né? A parte mais difícil não foi essas duas partes aí. Foi o que aconteceu quando o médico sugeriu um tratamento para ela. Era uma novidade, ela seria, vamos dizer assim, praticamente uma cobaia, né? E as possibilidades dela não resistir a esse tratamento eram muito, muito sérias. Fala um pouquinho sobre isso. No momento em que surgiu o segundo tumor, retiramos, os médicos me chamaram e falaram, Natália, a gente não esperava que você aparecesse com mais um tumor em 4 meses, é muito cedo. A gente vai precisar fazer alguma coisa mais agressiva, porque senão, daqui a pouco, não vai haver chance de restaurar a língua, porque não vai ter esses novos tumores forem aparecendo, o que vai restar de língua, né? Você vai acabar tendo que ficar definitivamente de sonda, como apareceu, sem se alimentar, enfim, isso vai prejudicar muito. A gente vai fazer alguma coisa com você. E eu aceitei. E aí houve uma junta médica, onde 25 médicos resolveram sentar, discutir meu caso, ainda no INCA, e decidiram que eu era uma forte candidata a passar por uma terapia chamada braquiterapia. É onde, não sei se vocês já tiveram a chance de ver, quem quebra a perna, fratura um osso e põe pinos na perna, eu teria pinos firmando o meu maxilar, e eles seriam daqui, pegando toda a parte interna da boca, saindo por aqui ligado a uma máquina. Seriam vários pinos. E eu ficaria assim durante 15 dias, submetida aí definitivamente a estar de sonda e a estar com a traqueostomia, e fora o tempo de pré-operatório e pós-operatório. Poderia ser um risco grande de eu não mais respirar por vias aéreas comuns, como todo mundo. Eu, de repente, ficaria definitivamente com a traqueostomia. Traqueostomizada definitivamente. Era um grande risco. Um risco. Porque a língua, depois esse tratamento da braquiterapia, a língua já não seria mais a mesma, ainda com toda a dificuldade das retiradas parciais dela. Então, pode ser que você não consiga mais fazer a deglutição da saliva, você pode não conseguir fazer a parte respiratória que a boca auxilia, e isso, de repente, demandaria eu ficar com a traqueostomia.
Fora as dores, né? Seriam muitos remédios, eu teria que ficar internada, em condições, sem falar, completamente dependente, até porque eu ia paralisar grande parte das minhas funções para poder fazer. E tudo que você fazia em termos de tratamento, você sempre perguntava para Deus: Senhor, o que é que eu faço? E Deus sempre confirmava e dava coragem, né, para você dizer: vou encarar. Mas dessa vez não foi assim. Você perguntou para Deus e Deus silenciou. Assim que eu descobri o primeiro diagnóstico do tumor da língua, eu estava sozinha, Deus me falou que era para eu abrir o resultado sozinha em casa. E eu abri sozinha, e foi, obviamente, uma surpresa muito grande para mim de ter saído um diagnóstico novo de câncer. Achei que é aquilo que as pessoas falam, né? O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E, na verdade, caiu comigo, e a gente nunca acha que é com a gente. E aí, quando eu descobri o diagnóstico, eu gritei para Deus, e aí as lágrimas correram, obviamente, mas eu falei assim: eu vou me calar, porque certamente tem um propósito nisso tudo. E todos os passos que a gente deu durante o tratamento, havia a presença muito forte do Espírito Santo me confirmando ou me negando alguma coisa. Era todo dia de joelho no chão, com o rosto no chão, e pedia direcionamento: Deus, o médico quer que eu faça isso, é assim que o Senhor quer, não é assim, eu faço, não faço. Eu passei por dores muito fortes, eu fui levada a tomar morfina, a morfina não resolvia, não havia medicação que tivesse jeito para mim, eu precisei, com muita, muita ajuda do Espírito Santo, aprender. Eu fui ensinada por ele a dominar a dor, para que a dor não me dominasse, né? E aí chegou nessa fase, foi o único momento em que eu percebi que Deus ficava mudo, e eu não tinha resposta. Eu disse para Deus que eu não queria. Todas as vezes em que eu fui ao médico, por conta da tentativa de me convencer a fazer a bracterapia, eu negava e dizia que eu não ia fazer. Até que, porque Deus botou no meu coração que não era esse o caminho. Mas Chegaram Deus também não dizia. a tentar convencer também sua família, sua mãe, seu esposo: olha, ajuda aí, porque ela precisa fazer isso, né? Minha mãe foi chamada no INCA, porque eu rejeitei, até para conhecer o tratamento, a 3 médicos. E aí o médico chegou para mim e falou assim: olha só, se você não fizer, a gente vai devolver você para casa, e acabou aqui. E a gente fecha qualquer porta para você aqui no INCA, porque você está desistindo. E aí chamaram a minha mãe juntou com meu esposo, e aí vieram tentar me convencer, porque eles achavam que, com 29 anos já, eu desisti, que eu que estava ficando louco, que eu não estava entendendo a gravidade do que era, e que ninguém entendia que era algo meu com Deus, né? Enviaram você para psicólogo, para tentar, através do psicólogo, te convencer? Me fizeram passar por tratamento com psicólogo, com psiquiatra. O psiquiatra chegou a me receitar remédios, e que eles achavam que eu tomava quase que diariamente. Eu só tomava a hora que eu queria, porque eu não tinha necessidade de estar dopada, até porque não ia mudar o que Deus falava ao meu coração. E eu rejeitei de qualquer forma, e gritei para Deus no último momento em que chamaram a minha mãe, meu esposo veio e tentaram me convencer, e eu dei um grito, chamei Deus, falei: ó, cheguei ao meu limite, eu não consigo passar daqui. Meu corpo físico está cansado, meu emocional está cansado, e eu não tenho mais estrutura para passar disso. Daqui eu não consigo mais ir à frente. Se o Senhor não fizer alguma coisa agora, eu vou parar realmente. E Deus não me faltou. Mas teve um momento que você, tipo assim: tudo bem, então já que eu tenho que fazer, vamos lá. Aí você foi para o hospital. O que aconteceu lá no hospital nesse dia? Eu fui instruída que faria mais uma cirurgia. E aí, na semana que estava agendada, eu sempre internava aos domingos, para operar sempre nas segundas de manhã. Na semana, era uma semana de oração, eu entrei num luto muito profundo, porque eu não escutava Deus falar, e eu ficava assustada, e eu não sabia, e os médicos me imprensando, minha família me imprensando. E chegou numa sexta-feira da semana de oração, na sexta, que logo em seguida seria o domingo da internação, eu me joguei no chão, com o rosto no chão, e falei para Deus que eu não queria, mas está agendado, Senhor, faz alguma coisa. E Deus falou para mim assim: filha, vai. Aí aquilo me apavorou. Eu falei: meu Deus, mas eu rejeitei até agora.
E agora, do nada, eu vou falar, eu vou assim, vou me doar. E aí, Deus me mostrou muito a questão de Abraão levando Isaac. Eu tinha passado por muita coisa, mas eu não tinha me sacrificado. Eu tinha obedecido às ordens de Deus, que graças a Deus eram as ordens médicas também até ali, mas Deus queria um sacrifício maior. Eu precisava me humilhar de uma forma em que eu ainda não tinha me humilhado. E aí eu fui como Deus pediu. Fui, e é engraçado que quando Deus fala alguma coisa com a gente transforma, né? Toda aquela rejeição que humanamente eu tinha feito, todas as outras vezes que eu internei e fui a centro cirúrgico, eu tremia, eu não conseguia andar, eu ficava nervosa, eu precisava de companhia para dormir comigo, porque eu ficava em pânico. E foi o único momento de pré-operatório que eu não precisei que ninguém ficasse comigo. Não permitiram que ficassem gente comigo no hospital, e eu dormi, que foi uma beleza. Eu não fiquei nervosa, eu não me agredi, eu não tinha aquelas crises de ansiedade. E eu fui a centro cirúrgico na segunda-feira de manhã. Chegando na segunda-feira de manhã, eu dormi no pré-operatório, na sala do centro cirúrgico do pré-operatório, como nunca fiz antes de nenhuma cirurgia. E aí, 2 horas passaram eu lá, deitada, dormindo na maca, aguardando. Uma enfermeira me chamou. Natália, acorda. Olha, o que eu vou te dizer é até constrangedor para mim, mas eu não sei te explicar. Eu só sei que seu nome não está no quadro para fazer a cirurgia, para iniciar a braquiterapia. Você não está agendada para fazer nada hoje aqui. Não tem seu nome para esse mês aqui. Não tem nenhuma equipe, eram 2 equipes. A da braquiterapia, porque eles são especialistas em colocação dos pinos, e a minha equipe cirúrgica. Ela, olha, suas equipes não estão nem no hospital, eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu falei, não tem problema não, querida, eu sei. Deus pediu para eu vir, ele não me falou que faria com que eu fosse submetida, ele pediu para eu vir. Ele só queria que você obedecesse e fosse. Ele só queria que eu me sacrificasse. Na mesma hora, ela olhou para mim e falou assim, olha, eu vou te dar... Eu falei assim, e agora a gente faz o quê? Ela, eu vou te dar alta. Na mesma hora, eu dei um pulo da maca, toda enfaixada com a roupa do hospital. Eu falei, não, me dá o papel que eu vou embora agora. Eu já recebi a minha resposta, eu estou tranquila. E saí, para a surpresa da minha mãe e do meu marido, rindo do centro cirúrgico. Não esperei maca, não esperei nada. Falei, não, me dá aqui, vai que Deus volta atrás, me dá o papel que eu vou embora agora. E vim desesperada e rindo e agradecia, e eu não conseguia ter palavras. Porque, assim, foi muito nítido que Deus não queria, Ele sabia o meu limite. Ele sabia que eu realmente não tinha condição de passar por aquilo. E desde o momento em que isso foi apresentado a mim, eu falei para ele, Senhor, tem que ter uma outra chance, eu não posso realmente desistir. Eu tenho família, eu tenho sonhos, não é justo nem com eles, porque se fosse realmente preparar, eu estaria certa, porque o Espírito Santo me falaria, mas não é justo com eles. E, assim, foi muito claro para mim. Deus me pediu um sacrifício. Do mesmo modo que eu fiz o sacrifício para Ele, Ele me deu a resposta que eu precisava. E aí eu saí dali, e aí a médica, a especialista na braquiterapia, me chamou e falou, olha, eu vou fazer com você algo que eu nunca fiz em 15 anos de INCA. Você falou para mim que não queria, e que tinha algo muito forte no seu coração, de que você não ia fazer o que eu queria que você fizesse. Eu arranjei um médico para tratar você de outra forma. Falei assim, não é um médico, é um anjo, porque eu pedi a Deus uma segunda solução, porque a primeira não era cabível para mim, e Deus me deu a segunda solução. Só que o médico te fez uma pergunta antes do tratamento que ele ia fazer com você. Eu fui levada a começar um tratamento no COI da Barra, já não tinha mais nada a ver com o INCA, e aí eu, com 29 anos, eu participei de uma junta médica com um oncologista, uma nutricionista especializada em oncologia, o radiologista e o bucomaxilo, né? E aí o oncologista tratava da parte mais diretamente comigo, né? Os outros eram mais a parte do tratamento. E aí ele falou assim, Natália, você não tem filhos, né? Eu falei, não. Ele, então vamos fazer o seguinte, há uma grande chance de você ser estéril desde os 14 anos, porque o seu tratamento foi muito pesado. Foi numa fase inicial da menina mocinha e fazendo toda a preparação para o corpo um dia reproduzir. Você recebeu muita quimio, muita rádio nesse período, né? E eram quimio e rádio de uma forma diferente, porque não eram tão focadas, né? Eu tinha uma área lesionada, mas não necessariamente só ela era atingida.
E aí isso podia pegar em muitas partes do corpo e certamente teria sido pego a parte dos ovários, que era a maior preocupação do médico. E aí ele falou assim, olha, se você já não é estéril desde os 14, agora eu vou te deixar estéril, não tem outra chance. Mas aquilo para mim não fez muita, não era uma informação que me penetrava o coração. E ele falou assim, olha, eu tenho por obrigação, como médico, ética minha, te encaminhar para uma clínica de fertilidade. E aí lá você, se ainda houverem óvulos em você, você colhe, você guarda, e mais à frente você produz uma fecundação em laboratório, e aí você segue com a sua vida. Eu falei, tudo bem. Eu fui encaminhada, fui para Ipanema fazer uma consulta, e aí chegou lá, o médico me apresentou todo o processo, me deu os valores absurdos, e aí falou comigo, ó, você leva tudo pronto e traz você e o seu esposo tudo assinado. E aí ficava, em média, por tentativa, uns R$30 mil. E ele não garantia nada? Não, ninguém pode, tanto nos contratos, que é literalmente um contrato, ele diz para você que não há garantia, né? E a cada vez tem a sua chance de sim e de não fecundar. E aí eu vim para casa, eu fui na consulta só com a minha mãe, cheguei em casa e eu apresentei para o meu esposo... Está ali, 28.910 por tentativa? Por tentativa. Sem garantia nenhuma? Fora os custos que tinha de armazenamento. Ali é o ato em si. Mas tinha mensalidades e tinha de semestre em semestre mais um valor. Aí o que você resolveu fazer? Aí eu cheguei em casa, chamei o Renan, e há muito tempo nós havíamos começado um processo de investimento financeiro para o sonho de uma casa, que nós queríamos muito. Ele olhou para mim, olhou os valores, o contrato, olhou para mim e falou, olha, o dinheiro não seria para isso, mas o dinheiro é nosso. E eu não quero matar seu sonho de ser mãe. E está na poupança, se você quiser fazer, o dinheiro é nosso, você vai fazer. Aí eu olhei para ele, olhei para o contrato, falei, Renan, eu fui, ouvi tudo, mas nada me tirou uma coisa muito certa do coração. Se Deus não quiser me dar filhos, a medicina não vai dar. Mas se Deus quiser me dar filhos, a medicina não vai impedir. Amém. E eu vou ficar nessa fé. Aí ele, é a sua fé? Eu falei, é a minha fé. Ele, então eu estou contigo. Aí você procurou o doutor, disse, doutor, aí faz o que tem que fazer. Voltei ao oncologista, ele achou que estava tudo resolvido, que eu tinha coletado todos os óvulos possíveis que ainda tivessem existindo. Aí ele perguntou, e aí, colheu os óvulos? Eu falei, não. Ele disse, você é louca? Eu falei, sou. Eu vou te fazer um negócio que Natália, vou te deixar infértil. Não tem mais chance, ou é agora, eu não posso esperar mais para iniciar a nova quimioterapia. Você sabe o que está fazendo? Eu falei, sei. Ele tem certeza? Eu falei, olha, é a minha fé. Ela me trouxe até aqui. Se ela tiver que me levar para ser mãe ou não, vai ser nela que eu vou ficar. Eu não vou fazer nada disso. Eu não vou pagar, eu não vou me submeter, não vou submeter ao meu marido e a gente vai continuar o que tem que continuar. Eu não aceitei. Ele, ó, você põe a sua conta em risco? Eu falei, ponho. Pode deixar que eu e Deus nos resolvemos depois. E aí reiniciamos todo o processo com mais quimioterapia e mais radioterapia. Aí você ficou curada do câncer, porque recebeu depois a alta, né? Recebi a alta, nós iniciamos o tratamento de quimio e rádio em janeiro de 2017, dia 12 de janeiro de 2017, dia 23 de fevereiro, eu recebi, foi a primeira e a última, e aí eu recebi a alta. Fiz os exames, tenho os relatórios, acabou, não tem mais nada. Hoje você tem quantos anos? 31. 31. Não voltou mais, não teve mais nada. Para a glória de Deus, não. Só que ficou o laudo lá de que você não vai gerar filhos nunca mais. E o Renan também parece que não queria gerar filho, não, né? Estava muito afim, não, né, Renan? Tinha um probleminha da parte do Renan também. Bispo, eu sou filho único. Eu tenho uma coisa assim que os meus pais, eles deixaram muito de viver a vida deles para cuidar de mim. Então, quando eu casei com a Natália, eu falei, meu Deus, será que isso vai acontecer comigo também? Então, aí depois que eu fiz o 34º Congresso de Casais, dali eu entendi, não, opa, isso não é culpa minha, não é eu que sou filho,
Isso é uma outra coisa que deve ser solucionada. E Deus me curou disso aí. Então, Deus foi trabalhando, desde aquele congresso, foi trabalhando, mas assim, a gente é um pouco metódico, então a gente se sentia muito regrado na vida. A gente se forma, a gente se casa, a gente compra uma casa e tem um filho. Muita coisa aconteceu nesse meio não esperada. Graças a Deus, muita coisa aconteceu rápido também. Veio a casa e veio o filho logo depois. Então, Deus é maravilhoso. E outra coisa que eu gostaria de destacar, que, assim, você imagina um homem ali com 19 anos, uma menina de 17 anos, saindo de um câncer. Muita gente falou na minha cabeça, poxa, você é maluco, cara, essa mulher vai ficar doente de novo, sai disso. Isso é igual como você comprar um carro com problema, não faz isso não, você está fazendo um péssimo negócio. Não, isso nunca foi algo que a gente se prendeu. A nossa fé estava além disso. Até quando veio o câncer, eu fiquei com a função mais difícil. Eu tinha que fazer, vocês viram na foto ali, eu estou sorrindo. Era um momento tristíssimo. Eu tinha a obrigação de fazer essa mulher sorrir, mesmo destruída por dentro. Mas era o que Deus estava ali. A gente perguntou tantas e tantas vezes, Deus, por quê? Por que isso? E foi como a gente falou aqui anteriormente, foi o nosso deserto. Foi justamente o ano que o propósito da igreja era o ano da provisão. Só como o senhor colocou bem, olha gente, cuidado que tem a provisão de Deus, mas é no final, primeiro tem que passar pelo deserto. Então foi o que a gente passou na nossa vida. A gente caminhou todo o deserto, todo aquele período, e a provisão está chegando agora, graças a Deus. Mas aí, conta a parte deixa ela contar, porque ela me contou hoje, que você, na verdade, você se declarava infértil. Quando eu comecei a namorar ele, por conta desse histórico, infelizmente, que ele viveu como filho, ele com 19 anos, eu sempre disse a ele que eu sonhava muito em ser mãe. Ele olhava para mim, aos 17 anos, eu escutava ele falar assim para mim, mas eu sou estéril. Aí eu olhava para ele, eu sou estéril, Natália. Nunca fez um exame, nunca fez nada. Ele sozinho se amaldiçoava. Se autodeclarava. E eu casei com ele com 8 anos juntos. E aí foram 8 anos ele dizendo para mim que ele era estéril. Quando chegou no 34º Congresso de Casais, ele foi curado de uma forma realmente sobrenatural. Que no final do congresso ele saiu, a gente cuidou muito disso, nós caímos em um grupo que cuidava muito sobre esse assunto e era providência divina. No último encontro assim do congresso, ele saiu da reunião e falou para os nossos líderes assim, olha, além de ser curado, eu hoje saio daqui definindo o nome do meu filho e da minha filha. Amém. E ele saiu decidido, e desde esse momento, ele começou a falar assim, quando as pessoas diziam, né, que, mas se não conseguir engravidar, você adota. Mas se não rolar, não tem problema, eu compro um cachorro. Né, todo mundo vem com uma justificativa. Aí ele ficava assim, não, mas a hora que a gente tentar, vai vir de primeira. Ele passou a deixar de se amaldiçoar e nos amaldiçoar, né, como Só reflexo. que você já estava com um problema agora, que quando ele declarou a primeira vez, você não tinha problema. Mas agora você tinha um problema, o médico disse, você não vai condição. Na verdade, ele brincava achando que era ele e eu é que era a submetida à real situação que ele dizia ser estéril. Isso aí, né? Vamos tentar, tudo bem, mas e aí, como é que foi que aconteceu? Eu ganhei alta em setembro de 2017, alta definitiva para tudo. Voltar a trabalhar, acabou a licença. E aí o médico falou, se você ainda quiser tentar alguma coisa, a partir de setembro você pode tentar. Mas a gente ficou muito tranquilo em relação a isso. Nós não tínhamos a preocupação, e depois de tudo que eu ganhei de presente de Deus, nós não tínhamos o motivo de falar, Deus, agora eu quero um filho, me dá agora. E aí, vindo de um mêsversário de uma filha de uma amiga nossa, em abril, dia 5 de abril de 2018, o Renan chegou na festa e falou assim, a gente vai começar a tentar ter um filho. Eu não tomei remédio, não tomava, realmente não vinha. A gente também não deixava assim de qualquer forma, né? Porque a gente confiava muito mais em Deus do que na gente. E aí, dia 5 de abril, ele falou para mim, a gente agora vai começar a tentar. Eu falei, tudo bem. Abril de 2018. No dia 23 de maio, eu já estava com 5 semanas de gestação. Amém. E
bispo, como essa fera tão grande, a gente nunca deixou de se prevenir. Tinha uma preocupação. As pessoas às vezes chegavam, poxa, Natália, eu tô orando para você engravidar e tal. Aí ela comentava comigo, mas amor, a gente não está nem tentando, não tem como vir. Meu Deus, só no milagre do Espírito Santo. E a gente sempre tinha essa coisa, não, vamos prevenir, porque a primeira vez que a gente tentar, vai vir, vamos prevenir. E a gente nessa coisa de querer comprar a casa, e a casa veio a gente achando ali, não, o pessoal tenta, né? Às vezes demora um pouquinho, então a gente vai colocando ordem na casa. A gente nem terminou de ajeitar a casa, a menina já veio, já está aqui, e a gente está nessa confusão, a casa está tudo de pernas para o ar, e a gente está lá, oh meu Deus, vamos lá, já aproveita que está tudo mexido mesmo, vou fazer obra, vou pintar quarto, e a gente está nessa. Aí economizou o dinheiro para casa, né? Caramba! Não teve que gastar com fertilização, né? Não, nem ia gastar. Deus é Deus. E para terminar, eu queria que você falasse, Natália, daquela situação que você foi ao congresso com dores, com dificuldades, e levou um casal, e a moça quase foi embora do congresso, mas por que ela ficou? No 30, eu não lembro agora mais qual o número, no congresso de 2016, a minha primeira cirurgia para retirada parcial da língua aconteceu no começo de maio. Se eu não me engano, o congresso estava agendado para o finalzinho da primeira quinzena, 14, 15, 16. E aí, quando eu fui para lá, eu convidei 2 casais para o congresso, e um desses casais, ela não é cristã. Ele é daqui, membro da nossa igreja, e aí fui lá, convidei, eles chegaram para o congresso. Eu falei para a minha médica que tinha que dar um jeito de eu retirar a sonda e ficar bem, ia de ponto mesmo, mas eu ia para o congresso, até porque Deus me chamava para aquele lugar. E era o meu combustível. Eu resisti e fui além da expectativa médica, porque eu queria muito estar no congresso, eu precisava daquilo para mim. Mais do que para os casais que eu havia convidado, eu precisava muito daquilo para mim. E aí Deus me surpreendeu de uma forma muito bonita. No sábado do congresso, eu ganhei uma homenagem do ministério, principalmente, acho que movido pelo setor que eu fazia parte, do restaurante. E aí fizeram uma homenagem para mim no sábado à tarde. Eu não sabia, mas essa esposa não cristã, ela tinha ido no sábado muito relutante ao congresso, porque ela estava com 38 de febre. E aí, após a homenagem, que foi para todo mundo ver, ela me chamou o Renan, junto do esposo dela, falou assim, eu não vinha hoje, porque eu amanheci com 38 de febre. Mas aí ele me incomodou e eu vim, o esposo. Cheguei aqui, eu entendi que não era justo eu não vir por 38 de febre, se a pessoa que me pediu para estar aqui, que era você, está passando pelo que você está passando. Eu precisava estar aqui hoje para ver o que vocês estavam fazendo com você. Amém. E assim, eu me vi, acho que muito nitidamente, sendo um canal do que Deus queria fazer através do que eu estava vivendo, né? Amém. Muita gente olha para mim quando sabem do caso e não sabem que sou eu. Aí a pessoa fala assim, mas a pessoa fala ainda? Essa menina fala? Aí eu olho para a pessoa, mas eu não estou falando com a senhora. Ah, isso é você? Eu falei assim, sou eu. Menina, você fala, né? Eu escuto muito isso. E aí, assim, ver aquela moça olhar para mim e falar assim, os meus 38 de febre se tornaram nada perto do que você está passando, você está aqui pulando, se divertindo, trabalhando, eu estou aqui só sentada recebendo. Então, assim, aquilo foi muito importante para mim, porque eu vi que, mais do que viver o meu momento com Deus, que, sinceramente, nem sempre que a gente está passando no meio de uma turbulência, a gente olha para quem está do lado. Eu estava muito ligada em mim, em Deus, e no que a gente vivia junto. E aí eu não percebia muito ao meu redor. E aí Deus me mostrou, olha, eu precisava que você estivesse aqui. Eu sei que você queria estar, mas eu precisava que você estivesse, porque tinha alguém que precisava ouvir, né? E eu ganhei um dia quando ela falou isso para mim, e ela ficou até o final do congresso. Amém. Glória a Deus. Ou seja, ela precisava ir para ver o que você estava passando, porque ela não sabia, né? Muita gente não sabia. Ela só entendeu quando o pessoal fez homenagem, explicou o que estava acontecendo com você. Né? Ela me viu, eu fiquei durante um tempo deformada, eu tinha lenços no pescoço para esconder os pontos, até por questão de poluição. E aí ela só achou que eu estava passando por alguma coisa porque eu estava deformada o rosto. Mas ela não tinha noção de que eu estava lutando contra um câncer e vivendo aquilo tudo. Você veio a muitos cultos nesse período aqui na igreja, inclusive você falou que usando um cachecol e também chegou a vir até com aquela máscara, né? Assim que eu obedeci às ordens médicas, né? 5 dias em casa,
Dentro do possível, eu obedeci. Mas eu ficava desesperada para vir à igreja e eu estava sentindo muita falta de ceiar, porque eu estava com a sonda, eu não fazia uso da boca para dieta nenhuma. E, assim, a primeira vez que eu consegui ceiar, depois que eu tirei a sonda, fora a dor que ela causa, o incômodo dela, você se olhar no espelho e não se reconhecer. Eu cheguei aqui, quando estavam servindo os elementos, eu já estava chorando, assim, rios, porque eu estava com saudade de fazer aquilo. E era uma coisa que eu queria muito, mais, acho que em todos os meus anos de convertida, desde os 8 anos de idade, eu nunca quis ceiar da forma que eu precisava ceiar daquele jeito. Amém. Eu não queria só receber, eu queria ser capaz de eu poder fazer uso do que foi dado a mim, sabe? E tem gente que tem toda a liberdade para cear e não valoriza, né? Simplesmente não vem. Só quem não pode, às vezes, ver que valoriza, né? Foi assim, a minha primeira ceia, no meio dessa turbulência toda, e depois de eu ter conseguido tirar a sonda, que era algo que me incomodava muito, e eu botei muitas vezes, foi assim, parecia minha primeira ceia de novo. Amém. E agora, 6 meses, né? Você está de gravidez. Começamos o 6º mês. Faltando 3 aí para a Gabriela, né? Chegar. E qual é o nome do menino que você falou? Você disse que tem um menino nessa história aí. Não, sempre o desejo do coração era minha. Desde aquele dia lá, Não, mas você falou, se se for menino, vai ter um nome. Se for menina, vai ter outro. Você falou o nome do casal. Mas se fosse, assim, o engraçado é que o desejo era tão grande para a menina, que tinha 5 nomes para a menina e 1 para menino. Aham. Acabou que, graças a Deus, veio a menina, não foi nenhum dos 5 nomes, foi um outro até. Mas agora, querido, além, lógico, né, de esperar ansiosamente a filhinha que está vindo por aí, Graças a Deus. Vamos louvar a Deus porque essa turbulência toda passou e vocês perseveraram e Deus deu a vitória. Amém. Como é bom a gente ouvir a voz de Deus. É o que eu costumo dizer, não faça nada, não vá para frente, não vá para trás, não decida nada se você não ouvir a voz de Deus. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, ou seja, vai tomar uma decisão, tem que sentir paz para fazer ou para não fazer, né? É muito engraçado porque as pessoas ficavam muito impressionadas que eu tinha acabado de sair de um pós-operatório, eu vinha para a igreja, as pessoas diziam, mas você está aqui na igreja. As pessoas têm um mau hábito de quando está no meio de uma turbulência, no meio do furacão, de um problema, independente de qual seja, de que nível, que aspecto seja ele, para você ele é um problema, não importa se para o outro é uma coisa fraca. É do meu momento mais difícil, talvez mais difícil do que ter passado pelo linfoma, porque hoje eu sou adulta e eu entendia tudo. Naquela época eu não tinha noção. Né? Na época do linfoma, aos 14, eu só sabia que podia morrer, mas isso não fazia sentido na minha cabeça. Com 28, eu tinha completo entendimento do que eu estava vivendo e dos riscos. Se eu não tivesse me mantido aqui, e eu digo aqui assim, na intimidade com Deus, foi o momento em que o Espírito Santo, eu era uma com Ele de uma forma que ninguém explicava, e ninguém tirava isso de mim. E se eu não tivesse me mantido, vindo à igreja, até nos dias que eu estava com dor, vindo à igreja, nos dias que eu não queria vir, porque eu estava doída mesmo por dentro, emocionalmente, eu não tinha conseguido chegar até o final. Aqui eu encontrei Deus, em primeiro lugar, eu encontrava em casa, mas encontrar aqui é diferente. E quando eu começava a chorar, tinha, além da minha família, eu tinha um irmão, uma irmã, era um abraço que na porta você recebe, eram pessoas que às vezes eu olhava para o rosto e falei, gente, não sei nem quem é. E a pessoa vinha e me dava um abraço, olha, irmã, eu estou orando contigo. Eu lembro que o dia que eu vim de máscara para cá, todos os bancos que eu passei, até o primeiro banco que eu vim sentar escondida, todo mundo passou e me deu, não, Deus te abençoe, que você melhore. E assim, justamente às vezes no momento de maior dificuldade, a pessoa abandona isso. Se eu não tivesse tido esse apoio, lógico, primeiro era Deus, mas Deus usou muitos abraços, pessoas, né? Muitas mãos, muitos carinhos. A forma que Deus mais me mostrou amor foi, lógico, através dele o tempo inteiro dentro do meu coração. Mas aqui eu vi aquele amor que é mandamento, amar o próximo, e eu não perdi isso em momento nenhum. Se eu não tivesse vivido isso aqui dentro, eu não teria chegado nem na metade daquilo.
Amém. Ou seja, o amor, o carinho, o apoio, a oração, o abraço, né? Muitas vezes uma mão que toca no nosso ombro e dizer, minha irmã, vai dar certo, Deus vai realizar a obra, né? Isso é muito importante. Por isso que não dá para a gente, no momento desse, se afastar do corpo, da comunhão. É como se você se afastasse para arrumar um canto para morrer, né? Mas quando você está na comunhão, esse carinho, esse amor, que nada mais é do que uma expressão do amor de Deus, porque Deus não pode abraçar a gente, Deus não pode segurar na mão da gente, Deus não pode falar audivelmente uma palavra para a gente ouvir, embora que Ele fale ao nosso coração, mas a palavra de um irmão, o toque, o abraço, o carinho, a palavra de amor, de confiança, é como se Deus estivesse falando ali, naquele momento, ao nosso coração. Bispo, o senhor sempre fala essa questão da igreja local, a gente às vezes não dá muita atenção. Isso aí passa, às vezes entra por um ouvido, sai pelo outro, mas como a gente, nesse momento, a gente aproveitou dos recursos dos ministérios da igreja. Ministério de Libertação, a gente sabia que existia, nunca tinha buscado, até a gente aconselha até a igreja, você que ainda não fez, passou pelo Ministério de Libertação, gente, não é, a pessoa às vezes tem uma imagem totalmente deturpada, acha que é para endemoniado, não, eu aconselho a todo mundo passar. A gente foi conhecendo a igreja mais e mais, intercessão, eu tenho certeza que tinha 24 horas alguém orando pela gente, tinha relógio de oração. A questão da igreja local nunca foi tão viva na nossa vida como naquele momento. Hoje a Natália até brinca, a gente passa na igreja, a gente cumprimenta todo mundo, porque apesar da luta e da dor, todo mundo passou a conhecer e sofreu com a gente. A gente até... Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, porque, como eu escrevi, convidando algumas pessoas hoje, cada um de vocês faz parte dessa história, porque eu tenho certeza que muita gente aqui dobrou o seu joelho na madrugada, orou pela gente, derramou lágrimas ali, e isso foi importante. Muitas vezes a gente teve vontade de desistir, e aquela mão que foi estendida ali foi que deu suporte, que ajudou. Tinha amigos visitando a gente no hospital longe, difícil de chegar. Quantas pessoas foram na nossa casa, mesmo em meio à dificuldade, as pessoas estavam orando nas suas casas, tinha sempre uma palavra de conforto, seja até pela rede social, tinha sempre uma palavra ali para ajudar a gente. E a gente gostaria muito de agradecer, compartilhar isso com a igreja aqui, porque cada um de vocês faz parte da nossa história, faz parte dessa bênção aqui. Amém, amém. E é por isso que a gente dá esse testemunho, porque justamente esse culto existe para isso, para agradecimento e para engrandecimento do nome do Senhor. Porque as coisas que Deus faz, a gente não pode esconder, colocar numa redoma, porque tem irmãos aqui enfrentando lutas, se não igual, mas em outras áreas, que incomoda do mesmo jeito, que entristece, que enfraquece, que adoece a alma por causa de um problema que a pessoa está vivendo. Mas, quando você passa por um problema como esse, ou qualquer outra área, que problema é problema, né, irmão? O dela era de saúde, mas talvez o seu seja familiar, seja financeiro, seja emocional, né? Seja coisa que talvez não é da área que ela viveu, mas incomoda do mesmo jeito, cria angústia, tira o sono à noite, às vezes tira a vontade de viver. Mas quando a gente ultrapassa o deserto, acreditando que Deus vai nos colocar lá na terra que Ele prometeu, do outro lado, parece que essa travessia, ela começa a fazer sentido. A travessia, ela faz sentido quando a gente vence e chega do outro lado, porque aí você olha para trás dizendo assim, agora eu entendo, Deus estava comigo, Ele nunca me deixou só, Ele permitiu o sofrimento, mas Ele enviou o socorro. A recompensa, tenha certeza, é sempre muito maior do que o momento da tribulação. A minha recompensa hoje eu me sinto plena, do mesmo jeito que a dor me dominava por inteiro, hoje eu sou plena de uma felicidade que só Deus podia me dar. Amém.